Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui na minha cozinha. Eu acabei de fazer uma receitinha fit que logo logo vai sair no canal, mas eu estava pensando aqui, enquanto eu estava fazendo a receita, em uma das perguntas que me fizeram lá no meu Instagram, @nutricionista Rodrigo Zanetti, sobre o consumo de frutas e quais são as frutas que seriam mais perigosas para o emagrecimento, né, que poderiam engordar mais, e quais serão as frutas que dão mais energia para o treinamento. Então eu já quis falar um pouquinho nesse vídeo, em alguns tópicos que eu vou separar aqui sobre as frutas, quais seriam as mais perigosas, se existe alguma mais perigosa, e a gente vai entrar nesse tópico. Primeiramente, pessoal, a gente tem que entender que as frutas elas têm não só carboidratos, calorias, mas elas têm fibras, vitaminas, minerais, fitoquímicos. Então não pode se olhar apenas para as frutas pensando em calorias. Então elas têm açúcar, têm glicose, têm carboidratos, então é ruim para quem quer emagrecer. Porque o corpo não é só caloria, o corpo é vitamina, o corpo é fitoquímico, o corpo tem outros compostos que nós devemos ter na nossa alimentação. Então não é só carboidrato, proteína e gordura. Tem vitaminas, minerais e fitoquímicos, fibras, entre outros nutrientes. Então, primeiro ponto, as frutas são riquíssimas em vitaminas e minerais. A gente precisa ter elas na nossa dieta para compor essa vitamina e mineral, a gama, né, de vitaminas e minerais. Então, o primeiro ponto é esse: elas não são ruins nesse aspecto, por conta que elas são multivitamínicos naturais. Segundo ponto, elas iriam promover o acúmulo de gordura por conter carboidratos? E a resposta é não. Muitas das frutas, as porções dessas frutas, elas têm menos calorias do que muitos outros alimentos. Por exemplo, macarrão tem mais carboidrato por mesmo peso que algumas frutas, os doces, pizza, hambúrguer. Então a pessoa que pensa que tirando frutas ela vai emagrecer e continua comendo esses outros alimentos, não vai importar nada. O primeiro passo é você modificar os seus hábitos, tirar o que realmente tem caloria, que geralmente são massas, bebida alcoólica, doces em exagero. Então, você olhar para as frutas e só entender que elas têm carboidratos, então elas vão promover o aumento de gordura, é muito errado. Em quantidades corretas, elas não fazem mal, elas só ajudam. Terceiro ponto, antes da gente entrar a fundo em quais frutas seriam melhores e quais frutas a gente deve tomar ali só um pouquinho de cuidado em relação à quantidade, é a questão das fibras. Muitas das frutas têm muitas fibras que aumentam a saciedade. Então, mesmo que elas contenham quantidades de carboidratos, claro que cada uma vai ter uma quantidade própria, elas têm bastante fibras. E isso aumenta a nossa saciedade ao longo do dia. E você come menos. Então, comer mais frutas faz você comer menos os alimentos hipercalóricos. E assim você consegue emagrecer comendo frutas. Então, eu sou muito a favor delas. Agora, quais frutas a gente tem que tomar um pouco de cuidado? Abacate, banana, manga, são frutas que têm mais calorias por porção. Então, essas você tem que ter na alimentação, caso você goste, mas em quantidades um pouco menores. Por exemplo, você não deve exagerar no abacate, porque ele tem mais caloria. Mas pensa bem, quem que come mais de um abacate por dia? É muito difícil a gente ter ou encontrar uma pessoa que faz o consumo de abacate em exagero. Alguém fala: não, Rodrigo, se deixar eu como 5 abacates de uma vez. Uma que é muito difícil isso acontecer por conta da digestão. O abacate, por conter gorduras e por conter mais calorias por conta dessas gorduras, é de difícil digestão. Então a pessoa que come abacate inteiro, ela vai ficar satisfeita o dia inteiro, ou às vezes até passar mal. Por isso, essas frutas muito calóricas, geralmente é difícil exagerar. É claro que manga, às vezes a própria banana, algumas pessoas acabam exagerando um pouquinho, a laranja ou a tangerina. Só que se você respeitar um plano alimentar individualizado, calculado para você, não vai ter nenhum problema. Então, mesmo o abacate, a banana e a manga são frutas que podem fazer parte do seu dia a dia. É só você respeitar a quantidade que está calculado para você. Outro ponto que muitas pessoas me perguntam sobre essas frutas que têm mais carboidratos.
Rodrigo, ela vai aumentar a insulina e a insulina engorda. Primeiramente, a insulina não engorda. A insulina ela é liberada em resposta ao consumo de carboidratos e ela é dose dependente. Se você come muito carboidrato, ela é liberada em maior quantidade. E alguns aminoácidos também promovem a liberação de insulina. Então, nesse aspecto, os aminoácidos também engordam. Então, não é assim que funciona. Imagina o seguinte, você vai pegar uma colher de açúcar gigantesca com 30 gramas de açúcar e vai comer. O seu corpo vai liberar muita insulina e estocar muito dessa energia. Mas agora você pega uma colherzinha de chá, 2 graminhas só de açúcar e você vai consumir. O corpo também vai liberar insulina para captar aquela glicose. Mas você entendeu que é 2 gramas de açúcar? É muito pouco, vai metabolizar muito rápido, você não vai engordar. Então o problema não é a insulina, e sim a quantidade calórica do seu dia. Então não é porque a fruta tem carboidrato que vai liberar insulina que ela vai fazer com que você aumente o peso. É a quantidade calórica total do seu dia que vai determinar se você vai engordar ou não. Agora, por parte de atletas e quem faz exercício físico e tem dúvidas no que comer antes de treinar ou participar de uma atividade. Frutas são boas, mas depende da fruta. Frutas com baixa caloria, como melancia, morango, melão, elas não têm muita caloria por porção. Então, geralmente, elas são pouco relevantes para um treinamento de alta intensidade. Geralmente, banana, maçã, o próprio abacate, são frutas que têm uma relevância maior e às vezes uma utilidade maior de pré-treino. A banana é o carro-chefe. Ela é prática, fácil de consumir, muitas pessoas gostam, dá pra gente colocar com aveia, com mel e ter um bom pré-treino, rico em carboidratos para você gastar no seu treinamento. Então vale super a pena colocar frutas de pré-treino, sim, mas depende ali do tipo de fruta e da quantidade. Então dei para vocês aqui 3 razões do porquê eu gosto de colocar frutas no plano alimentar e 3 dúvidas que as pessoas me perguntam. Se é possível colocar a fruta no plano alimentar, quais tipos de frutas a gente tem que tomar cuidado e se é válido colocar de pré-treino. Então, todas as frutas podem ser incluídas no plano alimentar. Você tem que individualizar o seu plano alimentar para o seu perfil. É tão simples, mas as pessoas acabam se enrolando porque querem complicar muito. Então, se você gostou do conteúdo, dá uma olhadinha aqui na descrição, tem um link para a gente agendar a sua consulta online e a gente individualizar o seu plano alimentar.